Olá, boa noite, amados, a paz, tudo bom? Daqui a pouco vamos iniciar o nosso Tadel online, então, nossa live. Eu quero convidar você aí já se preparando aí no teu lar, na tua casa, se estiver no teu sofá, onde quer que seja aí com a sua família, vai se preparando aí, tá bom? Enquanto você se prepara, vamos ouvir esse louvor de fundo também. Se quiser aproveitar esse momento também para intercedendo, orando, adorando ao Senhor com esse louvor. Já vimos o pessoal chegando ali. Paz, amados, boa noite. Vamos estar com você aí. Daqui a pouco vamos iniciar o nosso Tadel. Temos um louvor de fundo ali. Então que você possa ali curtir esse louvor de fundo. Já, mais uns minutinhos aí para a gente estar iniciando o nosso Tadel nessa noite. Então reúna aí sua família, aí no lugar, aí aconchegando a tua casa, seja aí na sala, seja na cozinha, seja no quarto, onde você estiver aí conectado com a gente. Tô vendo ali a Irmã Lourdes ali, ó, assistindo. Paz, Irmã Lourdes, benção, isso aí. Ali a pastora Marli também já está ali, boa noite, pastora. Estou vendo a carinha do Eduardo também, paz, Eduardo. Daqui a pouco vamos iniciar o nosso Tadel, nossa live. Então todo mundo aí convida aí a liderança, o pessoal do GC, o pastor Elton também já está ali conosco, paz, pastor Elton, benção. Está junto aí adorando ao Senhor, com louvor. Estou vendo ali que minha mãe Cícera também está assistindo, o Cris e a Hanna ali, benção. Vamos adorando no louvor, amados. Se prepare aí com a família. Se você está sozinho, não te preocupe, o Senhor está com você também aí. Então vamos ali estar participando. Você que tem sua família, vamos estar ali com a família. Amém, amados? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Nessa noite tão maravilhosa que Deus nos dá. E nessa live ao vivo que estamos fazendo, sabemos que estamos passando esse momento aí de quarentena, amados. E é um momento muito especial que eu tenho visto, esse período aí que temos tirado para estar no nosso lar, na nossa casa, um período que Deus tem nos dado. Estou aqui suando aqui, faz parte, hoje está quente, está calor, mas sabemos que é um momento que Deus tem nos dado, amado, para tirar esse período de reflexão, esse período de meditação. E Deus tem falado muito forte comigo ao meu coração. Nesses últimos dias que eu tenho estado em casa também ali junto com a minha esposa, a gente procura se guardar. E na palavra de hoje, amados, nesse Tadel, para vocês que são líderes, para vocês que vão ali junto com nós ali na igreja, seja em Luiz Alves, seja onde for, Deus tem colocado no meu coração uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Ali você que pode abrir a palavra de Deus ali, ou você que tem ali no seu smartphone também pode ali abrir ali no livro de 1 Timóteo, na epístola de 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, eu vou estar lendo e quero compartilhar esse texto com você. E nessa palavra,
entendeu? Eu quero estar meditando algo interessante que Deus tem colocado no meu coração esses últimos dias e quero compartilhar isso com você. Olha só o que diz, ó. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Até aqui por enquanto, amados. Amados, essa tem sido uma palavra que Deus tem falado comigo profundamente. Essa importância da oração nas nossas vidas. E o que me chama a atenção nesse texto, que o apóstolo Paulo aqui escrevendo para Timóteo, ali no verso 1 e 2, né, ele deixa bem claro para nós, antes de tudo exorta que se usa a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. É interessante que tem uma frase que diz mais ou menos assim, ó, a repetição leva à prática e a prática leva à perfeição. E eu acho interessante essa questão que quando a gente repete algo muitas vezes, nós adquirimos a prática naquilo. Vou dar um exemplo, eu trabalho com manutenção, né? Então, quantas vezes eu vou repetindo ali, ou seja, apertar um parafuso, ou ajustar uma máquina, vai chegar um período que eu vou estar numa prática tão grande que eu não vou precisar talvez de um manual, eu não vou precisar porque eu já tenho prática naquilo. E quanto mais eu for me praticando, quanto mais eu for me aperfeiçoando nisso, sim, eu vou chegar a um ponto de uma perfeição, que eu vou ser um perito em um determinado aparelho. Isso em tudo em nossas vidas, amados. E Paulo aqui, ele coloca isso bem claro para nós ter essa prática. E como a gente chegar nessa prática? Através de muitas repetições. Eu não digo fazer uma oração muito repetida, que o próprio Jesus foi claro em dizer, não useis de vãs repetições. Mas eu digo a prática de nós sempre estarmos a interceder, a orar. E eu acho que é interessante que Paulo ele deixou 4 pontos importantes para a gente estar praticando. Que ele foi bem claro em dizer ali no verso 1, a prática da súplica. E quando falamos de súplica, amados, se você pegar num dicionário qualquer aí, vai dizer o seguinte, ó, pedido insistente e humilde, frequente oração a Deus ou a um santo para obter uma graça muito grande. Tá vendo? Se nós tivermos essa prática, se a gente repetir constantemente a súplica, isso vai se tornar uma prática em nossas vidas, e isso vai se tornar comum para nós. Então, esse ato de a gente suplicar a Deus, esse ato de a gente entrar em oração diante de Deus, tem que ser algo comum em nossas vidas. No começo pode parecer até algo cansativo, ali está tirando um período para oração. Pode ser até algo meio complicado, né? Aqueles 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos parece ser mais difícil. Mas quando você começa a repetir isso várias vezes, começa a se tornar uma prática. E nessa prática vai ficando tão gostoso, tão bom, que daqui a pouco passa 20, daqui a pouco passa 30, daqui passa uma hora que você nem vê. Então a importância é a gente usar isso aí como uma prática em nossas vidas. Outro ponto interessante que ele usa são as orações. E ao meu ver, nada mais é oração do que nós falarmos com Deus. Nós realmente expressar ao Senhor quais são as nossas necessidades, conversar com Ele. Paulo também fala sobre intercessões, que se a gente pegar no significado comum, é intervir a favor de alguém, pedir, rogar ou suplicar. Isso que a gente já estamos falando, né? A súplica. Ter essa constante súplica. Outro ponto são as intercessões, a qual falei,
e as ações de graças. Ato de beneficiar alguém, um ato, efeito, isso são ações de graças. A gente tem esse ato de beneficiar alguém. E quem são essas pessoas que devemos ter essa prática de estar agindo com ações de graça? Quem são essas pessoas que temos que ter a prática de interceder? Quem são essas pessoas que temos que ter a prática de suplicar? Paulo ele deixa bem claro, ali no finalzinho do verso 1, em favor de todos os homens. E no verso 2 ele continua, em favor dos reis e de todos os que acham investido de autoridade. Podemos colocar nos dias de hoje. Quem são os nossos reis nos dias de hoje? Hoje quem é? São os nossos governantes, nosso presidente, os governos que estão ali ao redor deles são pessoas que estão investidas de autoridade. Não somente os governantes, mas vemos as repartições públicas também, que são homens que são investidos de autoridade. Não somente esses homens, como autoridades religiosas, temos autoridades militares também que são revestidos dessa autoridade. E qual é o propósito da nossa oração, da nossa súplica cada dia mais por eles? Paulo deixa bem claro, para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade. Tem um verso que me chama a atenção, ali em Provérbios 29, verso 2, lá na versão, na linguagem de hoje, diz bem assim, amados: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Amados, por isso que eu vejo que a importância de a gente ter essa prática de oração, porque para a gente sempre apresentar essas autoridades, sejam os reis, as autoridades do governo. Eu já me caí muitas das vezes reclamando às vezes de um governo, reclamando de um presidente, reclamando de um prefeito, reclamando de um vereador, reclamando até mesmo da polícia, a forma que ela agiu. E às vezes são atitudes nossas se formos olhar realmente a realidade, é errado. Por quê? Porque devemos orar, devemos suplicar a Deus por esses homens, por essas autoridades. Porque olha só algo interessante que eu vou ali ler em Romanos capítulo 13, se você quiser me acompanhar aí no teu lar, na tua casa. Olha só o que diz lá em Romanos capítulo 13, no verso de número 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação, porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministério de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Você vê a necessidade de nós estar sujeito a essas autoridades. De cada um de nós estar realmente respeitando aquela autoridade, porque toda autoridade que foi constituída por Deus. E nós, como servos de Deus, nós como cristãos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é respeito por eles. Ah, mas pastor, ele faz algo ruim, ou ele é da direita, ou ele é da esquerda. Não importa, amados. A nossa função como cristão é estar orando e suplicando a Deus pela vida deles. Porque olha só o que me chama a atenção, se a gente continuar lendo, porque a gente continua orando pela vida deles para o quê? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E esse é o propósito da nossa oração, orar por eles.
para que através da vida desses homens nós possamos ter uma vida mansa e tranquila. E isto é bom e aceitável diante de Deus. Lá no verso 13 eu estou agora, amados. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Deus, amados, se agrada. Quer fazer algo que agrada o coração de Deus? Então faça algo bom. Faça algo que seja maravilhoso. Que algo é esse? Essa prática da oração. Essa prática da súplica. Eu acredito, amados, que esse período de quarentena que Deus nos deu, esses últimos dias, alguns dias a mais, outros dias a menos, que nessa semana eu já volto a trabalhar, mas foi justamente para dar uma reflexão para nós, para toda a humanidade. Porque nós vemos que todo mundo, foi o mundo inteiro que houve essa pandemia. E sabemos que a notícia, ela vem notícias boas, notícias más, fake news aparecem, muitos por aí. Mas temos que seguir a verdade que Deus deixou instituir para nós. Vem muitas vezes muitas coisas para tentar nos distrair e até começar a criticar, reclamar, pensar de uma forma negativa. Mas esse não é o nosso papel como cristão. Sim, temos que pensar de forma positiva. Temos que pensar sempre confiante no Senhor, daquilo que Ele vai fazer. Porque eu não vejo isso como algo mal que o Senhor trouxe, sim algo bom, porque se a gente olhar pelo outro contexto, quantas vidas já foram restauradas? Quantas famílias acreditou que foram restauradas? Homens que precisaram parar um pouco do trabalho para dar mais atenção para a família.